Prepare suas armas, propina e culhões, porque a série de hoje vai te colocar dentro de um comboio que irá transportar um imenso lote de cocaína que vai do México à Itália. Será que você está preparado para essa ambiciosa empreitada da Amazon Prime Video? Se estiver, vem com a gente que está começando o primeiro programa do Papo de Dois. Salve, salve galera! No papo de hoje nós iremos falar sobre uma ambiciosa produção da Amazon Prime chamada 000. Essa série tem como produtores o Leonardo Fasoli, o Maurício Katz e o Stefano Solima! Margarete! Essa série ela é baseada no livro de Roberto Saviano, o livro chamado Gomorra. Esse livro-reportagem ele denuncia as práticas assustadoras da máfia napolitana, que inclusive rendeu ao Roberto Saviano, após a publicação, várias ameaças de morte da máfia napolitana e logo após ele precisou de uma escolta policial. Proteção policial depois da publicação, né? Exatamente. A série acompanha a rota de um grande carregamento de cocaína que vai atravessar 3 continentes, partindo do México até chegar à Itália. Com base nessa sinopse breve, nós já nos deparamos com um título que faz todo sentido. Afinal, o nome da série faz alusão à classificação italiana das farinhas de trigo. Ou seja, a 000 representa a farinha mais refinada, o que nos mostra que esse carregamento é, acima de tudo, sinônimo de qualidade. Para que esse transporte aconteça, somos apresentados a 3 núcleos centrais. A máfia italiana, que é chefiada pelo Don Mino, que encomenda um grande lote de drogas para apaziguar rixas internas da máfia e também para salvar os negócios que se encontravam, nesse momento, meio decadentes. Do outro lado, nós temos a família americana, né, que provavelmente é o núcleo mais conhecido do grande público, porque a família americana possui grandes nomes do cinema de Hollywood, como Gabriel Byrne, que é o Edward, daquele filmaço Hereditário, né? O Danny Dehan, que a galera conhece ele pelo Valerian, e a exótica, porém na minha humilde opinião, linda, a Andrea Riseborough. Pra quem não associou o nome à pessoa, ela apareceu naquele filme estranho com o Nicolas Cage, o Mandy. Filme de terror. É, um filme de terror, bem diferentão, né? Com uma fotografia bem curiosa. Sim. Que talvez um dia a gente fale dele aqui no canal. Mas a família americana, basicamente, é uma família proprietária de navios cargueiros e é responsável por transportar esse lote de drogas para os italianos. Serviço que, inclusive, eles já realizam há vários e vários anos. Por último, e talvez esse seja o núcleo mais interessante da série, somos apresentados ao cartel mexicano, que é responsável pela produção da farinha do capeta. E aí somos apresentados a Vampiro, um líder de uma milícia de ex-combatentes, que é uma espécie de BOPE mexicano, que aos poucos vai ganhando poder dentro do cartel mexicano. Galera, se vocês já se interessaram por essa dica e vai correr na Amazon Prime para assistir a série, então não deixa de se inscrever no canal, clica naquele sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades dos próximos programas nas próximas semanas. Convenhamos, um dos pontos fortes da série são os personagens. Sim. Além deles serem extremamente carismáticos e as atuações serem um destaque à parte, muitos deles são realmente muito complexos, como é o caso do Vampiro. É muito interessante ficar acompanhando a decadência do personagem enquanto ser humano à medida que a série avança. Quer dizer, ele começa aparentemente como um servidor do Estado, como possui um fervor religioso, assim, até meio que beato, vamos dizer assim. E faz até ele distorcer a realidade, né? Exatamente. Que a religião passa a ser o subterfúgio que ele usa para pegar a realidade e inverter os valores. Subverter, né? E aí, infelizmente, à medida que ele vai avançando adentrando esse universo do cartel de drogas, esse universo da violência, ele começa a utilizar da opressão, utilizar da violência explícita, utilizar da imposição do medo, muitas vezes, né, contra inocentes, para se afirmar perante a sociedade mexicana, né, que ele, inclusive, partindo do pressuposto que eles consideram de origem humilde,
pobre, um oprimido, ele passa de utilizar da violência para criticar e para fazer frente à sociedade meio que branca mexicana, a aristocracia mexicana, que na visão deturpada do personagem oprime o mexicano pobre, o mexicano de origem humilde, cujo qual ele pertence. E não é à toa que tem um paralelo muito grande com a nossa realidade brasileira, infelizmente, né? Porque a postura dele é muitas vezes a mesma postura que milícias tem em favelas, tem em comunidades, tem em regiões, em algumas regiões, que levam para esse lado da contestação social, mas muitas vezes o que acaba pagando o pato, digamos assim, é a pessoa que menos deveria pagar, que é o mais oprimido da sociedade. A gente, na verdade, ressalta o núcleo mexicano como o mais interessante exatamente por causa disso, pela, infelizmente, semelhanças com o Brasil. Exato. Em resumo, galera, ao terminar os episódios focados no México, uma coisa é certa que vai ficar na cabeça de todos vocês que assistirem a série também. O México não é um bom lugar para você viajar com a sua família. Você não vai querer encontrar com um vampiro por lá, fica a dica. O vampiro que é lobo, né? Vampiro que uiva. Esse detalhe. Entendedores entenderão. Mas por mais que a gente ressalte isso, a série não é perfeita. Percebi um excesso de humanização da parte do núcleo da família americana. Porque eles tentam muito mais ressaltar, mostrar as intempéries, a dificuldade que os membros da família passam por terem se envolvido nesse tipo de negócio escuso, reprovável. Então parece uma tentativa vã de dar uma humanizada e de diminuir o impacto que as ações do núcleo familiar americano causam ao redor do mundo. Te faz meio que ter uma dosinha proposital, coisa que comigo não pegou. Outro ponto negativo que a gente precisa ressaltar são os flashbacks, que no começo da série são muito interessantes porque eles nos apresentam uma narrativa não linear. Isso ajuda na construção dos personagens a entender por que eles chegaram em determinadas decisões, passaram por determinadas situações, aflições. O que aconteceu para eles chegarem naquela situação aflitiva, né? Te faz tentar montar o quebra-cabeça e tentar descobrir o que eles fizeram que os fizeram chegar ali. No começo realmente foi muito interessante. Sim, mas com o passar do tempo, ou melhor, com o passar dos episódios, esse recurso de flashback, ele começa a ficar muito previsível e você começa, ao mesmo tempo que ele fica previsível, ele vai ficando muito repetitivo. O saldo final da série é muito positivo. Ela nos apresenta um núcleo complexo de personagens bem estruturados e interessantes, porém fica claro que ao final da obra, nenhum deles é o mocinho da história. Muito pelo contrário, 000 é uma história de vilões. Ou melhor, é uma história humana e do que os humanos são capazes. Seja você um multimilionário, um servidor público corrupto, um aviãozinho ou até mesmo um usuário final, saiba que você é culpado pelo mundo ser assim, do jeito que ele é. E essa é a lição de 000. Se você gostou dessa dica de hoje, já deixa nos comentários o que achou. Se ainda não assistiu a série, vai lá, assiste, porque com certeza você vai gostar. Depois volta aqui, deixa sua opinião sobre a série, porque é muito importante a gente manter essa interação, até porque a proposta do canal é justamente essa. É a gente trazer aqui uma proposta, trazer uma reflexão e isso virar um bate-papo. E antes de terminar esse nosso programa de hoje... Cara, por que você tá puxando a sua voz pra baixo? O Eraser não tá ali, cara. Mas Awá não tá ali. E antes de terminar o programa de hoje, galera, nós queríamos propor pra vocês o que pra gente é o nosso lema. Consuma a cultura, viva o cinema. Até a próxima! Até a próxima, galera.